Paz e graça, meus queridos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia. E hoje com um tema espinhoso, embaraçoso, um texto muito utilizado pelos nossos queridos amigos os espíritas, né? E também os evangélicos de uma forma, digamos, praticamente quase geral, né? Que defende a imortalidade da alma. E um dos textos que agora eu vou abordar é 1 Samuel capítulo 28. Vamos pegar aqui alguns versos, claro, para não ficar muito grande o nosso vídeo, tá bom? Mas desde já eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, curtam, compartilhem e acione o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá. Então, 1 Samuel, quando você pega, por exemplo, o versículo 6, fala que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, olha só, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Pergunta, Samuel era um profeta, sim ou não? Sim. De acordo com a Bíblia, em vida, Deus não mais falava com Saul por meio do profeta Samuel, em vida. Muito menos depois da morte, já que os mortos, de acordo com Eclesiastes 9, 5 e 6 e 10, não sabem de nada. Você pode pegar Salmo 6, 5, Jó 7, 7 a 10, 14, 12, 17, de 13 a 16, Salmos 88, 12, então 115, versículo 17 e 18, Isaías 38, versículo 17 a 19, e por aí vai. São textos que ensinam que os mortos não sabem de nada. Isaías 26, 14 também. Ixi, são vários textos. Mas vamos lá. Então, o Senhor não mais falava com Saul. Não utilizava mais o método, né, de consultar ali, de falar por meio dos profetas. Em vida, muito menos depois da morte. Ok. De acordo com a Bíblia, Saul vai procurar uma feiticeira, contrariando assim a palavra de Deus, de acordo com Deuteronômio 18, versículo 9 ao versículo 11, onde Deus vai falar o seguinte, veja bem, ó, Deuteronômio, você pode consultar aí, capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem se faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Vamos lá. Então é o seguinte. Deus não mais falava com Saul. Saul foi longe demais. Não era Deus que rejeitava agora o rei, mas o rei que rejeitava ao Senhor. Deus havia dito, orientado seu povo, não haja entre meu povo quem consulte os mortos, quem faça isso, não faça aquilo outro, e etc. Né? Então, Saul vai procurar uma feiticeira, uma médium. E olha só, e no diálogo, olha quando você vai no versículo 9, a mulher vai falar o seguinte para Samuel. Respondeu a mulher, bem sabes o que fez Saul. Qual é o contexto? O contexto é o seguinte, Saul se disfarça, né? E ele vai procurar essa feiticeira, vai consultar essa feiticeira. Então, ela vai dizer o seguinte, respondeu a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs me armas ciladas a minha vida para matares. É interessante que a palavra minha vida, no hebraico, a palavra vida é nefesh. Ou seja, por que você está armando cilada para matar a minha alma? Opa, a alma morre, né? Porque a alma é vida, pessoa, coração, defunto. Né? Número 6, versículo 6. Vou gravar um vídeo falando sobre essa questão da morte da alma. Mas deixa eu dar continuidade. Quando você vai no versículo 11, estou pegando alguns pontos aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo, tá bom? Diz assim no versículo 11. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Olha só, quem te farei subir? Subir. Respondeu ele, faz-me subir, Samuel. Mas quando você vai para o livro de Jó, capítulo 7, versículo 8. Vou adiantar aqui,
tá? Mas se você quiser pegar do versículo 7 em diante, vai dizer o seguinte: lembra-te que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão ver o bem. Versículo 7, né? Agora versículo 8. Os olhos dos que agora me veem, ou seja, os vivos, não me verão mais, ou seja, depois que eu morrer. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Não serei mais o quê? Um ser humano vivo, ou seja, uma alma viva. Aí ele continua: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura, ao Sheol no caso, né? Jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Ou seja, aqui nós aprendemos também uma lição. Existem pessoas que acreditam que depois da morte, pessoas podem vir conversar, dialogar, dizer que estão no lugar tranquilo ou no lugar de tormento e etc. A Bíblia diz que eles não podem voltar para casa para conversar com seus entes queridos. Isso é necromancia, isso é feitiçaria e Deus não apoia esse tipo de coisa, de prática, tá bom? Mas tá bom. Então veja que no diálogo lá, a mulher pergunta: quem que você quer que eu faça subir? Jó, capítulo 7, do versículo 7 a 10, já disse que ninguém pode subir à sepultura, tá bom? Exceto, claro, na volta de Jesus. João 5, 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a versículo 18 ali, né? Enfim. Aí, olha só, ele vai dizer: eu quero que você me faça subir Samuel. Olha só que rei teimoso. Quando você vai no versículo 13, diz assim: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Vejo um Deus que que sobe da terra. Só que no hebraico não aparece isso. Sabia disso? No hebraico diz assim: deuses vejo os que estão subindo. Entendeu? Ou seja, eu vejo deuses que sobem da terra. Plural. Ela não diz que vê um Deus, ela diz que vê deuses que sobem da terra. E na mentalidade imortalista, quem mora debaixo da terra não é Deus, são demônios. Entendeu? Entendeu aqui o ponto? Ok. Olha o que acontece no versículo 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo, achando, supondo Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Prostrou-se diante do suposto Samuel. Só que na verdade não era Samuel. Sabe quem era? Satanás. Quando você vai para 2 Coríntios 11, 13 em diante ali, vai dizer que Satanás se transforma até mesmo num anjo de luz. Ele tem poder para isso. E foi por esse motivo, por ele ter se prostrado diante do diabo ali, né, do suposto Samuel, de ter procurado essa feiticeira, essa médium, praticado todo aquele diálogo e tal, coisa que Deus não apoia, de acordo com Deuteronômio 18, versículo 9 a 11, foi por esse motivo que ele morreu. Quer ver? Quando você vai para 1 Crônicas 10, 13, diz assim a palavra de Deus. Veja só. 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, ou seja, que ele não obedecera. E também porque interrogara e consultara uma necromante. Foi por esse motivo que ele perdeu a sua vida. Ele pecou contra o Senhor. Esse sim, foi longe demais no pecado. Não se arrependeu. Entendeu? Foi por isso que ele morreu. Aqui não foi, na verdade, ali não era Samuel. Ali era o diabo. Ele achou que era. Estava cego. Cego. E quando você vai, por exemplo, para 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Podemos dizer que ali realmente ele estava incrédulo, porque não creu na palavra do Senhor. E vou dar algumas dicas aqui por que ali não poderia ser Samuel. Veja bem, quando você vai no versículo 18, fala assim: como tu não deste ouvido à voz do Senhor, aqui é Samuel, entre aspas, que está falando, tá? Samuel, entre aspas.
Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Preste atenção. Essa profecia não se cumpriu. Não se cumpriu. Aqui foi uma profetada. Aqui é o diabo que estava dizendo essas palavras. E não era Samuel. Veja bem, quando você vai para o capítulo 31, no versículo 1 em diante, Saul creu naquela profecia, né? Entre aspas, Samuel. E olha o que aconteceu. Crendo nisso, ele procurou tirar sua própria vida para que não caísse nas mãos dos filisteus. Versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me transpassem, escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Veja, ele cometeu suicídio. Entendeu? Então aqui nós podemos perceber que ele acreditou naquela profecia. Essa profecia não se cumpriu. Entendeu? E a Bíblia diz que o profeta, quando fala essa profecia não se cumprir, saiba que essa profecia, esse camarada não é de Deus. Entendeu? Claro que existem profecias que são condicionais. Isso é fato, isso é bíblico, tá? É no caso, por exemplo, de Jonas, entendeu? Da profecia que Deus vai falar de que Nínive seria subvertida. Ok, vamos lá. Existe um outro ponto aqui que eu gostaria de destacar para você. Quando você vai no versículo 16, preste atenção. Então disse, Samuel. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas? Visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo. Pergunta: será que realmente Deus desamparou a Saul? Será que Deus, o Senhor, abandonou o rei Saul? Quando você vai para Isaías 49, versículo 15, diz, foi Deus quem falou, que ainda uma mãe, né, ainda que uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, Deus falou: eu, de modo algum, nunca me esquecerei de ti. O versículo 16 diz: porque na palma das minhas mãos te gravei. Quando você vai, por exemplo, para Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15, ali vai dizer que o Senhor nunca, mas nunca mesmo, jamais abandona o seu povo. Então aqui claramente você percebe que é o diabo que estava falando e não Samuel. Então, queridos, essa passagem, esse texto, nós podemos perceber que nada tem a ver com a imortalidade da alma. Pelo contrário, aqui mostra uma astúcia satânica. Satanás é o pai da mentira e quer enganar as pessoas. Ele foi o primeiro a inventar essa mentira de que a alma não morre. A imortalidade da alma. Quando você vai para Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, Deus dá uma ordem, né? Na verdade, 15 a 17, tá? Para que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem, no versículo 17 diz: certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 4, Satanás contrapondo a palavra de Deus vai dizer: é certo que não morrereis. Pergunta: quem é que mentiu nessa história? Foi Deus ou foi Satanás? O que você acha? Claramente foi Satanás. Quando você vai no capítulo 5 de Gênesis, no versículo 5, diz: morreu Adão. Adão morreu. Então claramente a alma morre, queridos. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, versículo 20. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando sobre a morte da alma. E você vai se surpreender, tá bom? Mas enquanto esse dia não chega, eu acredito que essa semana ainda, tá bom? Talvez amanhã. Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue estudando a Bíblia. E pegue aí esses pontos, volte aqui, assista novamente. Qualquer dúvida, pode me perguntar no WhatsApp. Estarei aqui para atender vocês, tá bom? Um forte abraço, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para nos ajudar aqui também, tá bom? Que Deus te abençoe.